Oi, gente! Novamente o Caio aqui, trazendo informações do escritório dele. Aí vocês vão dizer, mas como assim do escritório dele? O Caio, ele tem o escritório dele ao ar livre, fora, não dentro de casa. E sim, ele procura sempre uns cantinhos e faz desses cantinhos o escritório dele para aquele momento. E de lá, a gente informa vocês. Que nem agora aqui na nossa varanda com a bela vista para o nosso jardim. Jardim onde foi cortado a grama hoje de manhã pelo Caio. São essas coisas que ele faz, que ele gosta. E, pois, gente, vocês sabem que eu tenho um certo pensamento positivo quando eu falo da Hungria, né? Quando eu falo sobre o Viktor Orbán. Não é que eu apoio tudo que ele faça, mas eu acho que ele é um dos poucos que ainda tem a possibilidade de ver as coisas também de outro lado, né? De ter uma visão diferente. E agora, gente, vejam só. Hungria protesta contra a ditadura da União Europeia. Eu acho que é bem isso que é o certo, porque cada vez mais a gente nota que Bruxelas, a nossa Comissão Europeia, onde ela tem a sede, parece sim que está virando uma ditadura. Cada vez mais centralização, cada vez menos os países nacionais têm o que falar. As ordens vêm de Bruxelas. E quem não quer escutar, ele vai ser processado, né? Eles vão contra, de qualquer jeito. Então, a maioria vai de joelho, e uns e outros que não, entre eles a Hungria, que ainda olham pelo seu povo, olham pela nacionalidade, eles estão levando uma em cima da outra. Mas, cada vez mais, eles tentam ainda chamar atenção para os outros. Gente, vejam isso, o que está acontecendo, vejam, isso tudo não está certo. E coisa dessa, na verdade, não era o nosso plano, quando a gente formou a União Europeia. Déficit democrático, desrespeito às raízes cristãs, sobrecarregado de crises. É disso que o Parlamento húngaro acusa a União Europeia. Além disso, as forças ideológicas queriam abolir a independência dos Estados da União Europeia. Os eurodeputados húngaros exigem mudanças concretas nos tratados da União Europeia. Eles estão vendo que algo está super errado. A União Europeia não está equipada para crises como a tal e deve ser reestruturada. Isto é declarado em uma resolução da Assembleia Nacional Húngara. Também critica severamente a reação à guerra da Ucrânia. As decisões irrefletidas da comunidade internacional sobre sanções contra a Rússia agravam ainda mais a situação de nossa pátria e de nossos concidadãos. Quando eu leio isso para vocês, eu penso, meu Deus, por que eu não escuto isso do nosso governo? A Alemanha, com 83 milhões, teria muito mais força se falasse dessa forma, né? Cada quarto ou cada quinta pessoa é alemã dentro da União Europeia. Mais ou menos, né? Cada quinta, vamos dizer assim, né? Então vocês poderiam ver o peso da República Federal da Alemanha, né? Mas o nosso governo aceita tudo, né? Entrega tudo e ainda é grato quando eles escutam ou quando são
quando podem ser obedientes à União Europeia. É mais ou menos isso. A resolução sobre a posição húngara em relação ao futuro da União Europeia foi apresentada pelos parlamentares do partido de Viktor Orbán e do Partido do Povo Democrata Cristão. A carta também faz algumas exigências duras para a União Europeia. Claro, por que os países esqueceram que eles formam a União Europeia e que eles, na verdade, fizeram com que aconteceu essa união? E que são eles que, na verdade, podem ainda exigir mudanças na unificação, né? E não devem obedecer apenas às regras da Comissão Europeia. Esquecido, né, gente? Esquecido. Os eurodeputados húngaros exigem uma revisão e emenda dos tratados da União Europeia. Os tratados atuais não são adequados para servir de base para a cooperação na era das crises. O governo de Orbán deve agora apresentar essa posição húngara ao Conselho Europeu, ao Parlamento Europeu e à Comissão Europeia. As leis indesejáveis da União Europeia devem ser evitadas pelos parlamentos nacionais. O direito, escutam só, eles vieram com uma carta exigindo certas transformações, certas coisas necessárias que eles veem como coisa urgente que deve ser mudado. Escutam só. O direito de cada povo deve ser garantido para decidir com quem quer viver em sua própria terra natal. Certo? Direitos do povo. O Parlamento da União Europeia levou a democracia a um beco sem saída. No futuro, os eurodeputados deveriam, portanto, ser delegados pelos parlamentos nacionais, garantindo assim uma verdadeira legitimidade política. Outro ponto. Por quais áreas as instituições da União Europeia são responsáveis e por quais não são, devem ser estabelecidas em um catálogo detalhado, no sentido da subsidiariedade. Esse é o grande perigo, porque não está bem esclarecido. Na verdade, é esclarecida, mas acontece que a União Europeia, muitas vezes no passado, já passou do limite dele. Outro ponto. O objetivo da unidade cada vez mais estreita deve ser excluído dos tratados, porque a integração não é um fim em si mesmo. Outro ponto. A neutralidade política e ideológica da Comissão da União Europeia deve ser registrada nos tratados. Neutralidade política e ideológica. Neutralidade. Nós estamos indo bem por outro lugar, né? As raízes cristãs e a cultura da Europa servem como a bússola moral na era dos imponderáveis. Esse princípio deve ser refletido nos tratados. Outro ponto. Lidar com o desafio demográfico e promover as famílias terá que ser consagrado como objetivos nos tratados. Mais um ponto. Os encargos financeiros de nossas decisões não devem ser repassados aos nossos filhos e netos. Portanto, os tratados devem conter uma proibição de novos empréstimos por parte da União. Quer dizer, a gente não pode viver hoje nas costas dos nossos filhos e netos. Eles que vão pagar a nossa dívida. Então, certas coisas assim que eu posso dizer que a gente aqui também apoia, porque nós pensamos da mesma forma. Né? A gente vê ultimamente que eles querem transformar a nossa cultura, o nosso ser. Quem nós somos, de onde nós viemos. Tudo isso está em questão. Tudo isso está sendo
tentado, transformado. E, por último, vejo nos húngaros ainda, pelo menos ainda, como é que eu vou dizer? Um grupo que vai contra a atual situação da União Europeia e que quer pouco ir de volta ao passado, nas nossas coisas que fizeram com que a nossa comunidade europeia se tornou tão bem visto em todos os cantos. Gente, isso talvez falta pouco para nós de voltar pouco para o passado e ver por que nós estamos aqui, de onde nós viemos, quem nós somos. Nós, ultimamente, estamos perdendo totalmente as nossas raízes, a nossa identidade. Eu acho que isso eu já transmiti várias vezes nos nossos vídeos para vocês também perceberem como, em especial, os europeus estão perdendo a sua identidade. Gente, forte abraço, mão no coração, até no próximo vídeo.